quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17. E nós vamos ler o verso de número 14 e o verso de número 15. Todos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Podei tomar seus assentos, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero, nesse momento, trazer uma palavra da parte de Deus. E esse texto é um dos textos bastante conhecidos da igreja, aonde tantos homens, mulheres têm utilizado essa passagem bíblica do livro dos reis de Israel. Mas eu encontro algumas lições para a nossa vida espiritual, para a nossa fé. Como diz Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, ele diz que no capítulo 3, o verso 16, fala que toda a escritura divinamente inspirada e é proveitosa para o ensino. O capítulo de número 17, no livro dos reis de Israel, nos mostra uma missão que Deus deu ao profeta Elias. E me chama a atenção porque Deus envia Elias para uma missão, e Deus supre a necessidade de todo aquele que ele envia. Se a gente fosse colocar um tema sobre esta fala hoje aqui, seria a recompensa de quem serve a Deus sem reserva. A recompensa de quem serve a obra de Deus sem reserva. Porque uma coisa é você manter ou servir, ou patrocinar, ou doar aquilo que você tem de muito. E outra coisa é quando você não tem reserva, mas mediante a fé você entrega. E essas lições eu aprendo aqui no capítulo de número 17. O povo de Israel estava vivendo uma decadência, desobediência, dando a glória, a honra a quem não tinha. E Deus utiliza o profeta Elias para produzir em Israel um avivamento. Era o missionário de Deus enviado para que o povo compreendesse que quem molha a terra e quem faz a colheita ser uma colheita para alimentar o povo é Deus. Quem tem a torneira do céu é Jeová. Mas o povo adorava o Deus da chuva, Deus do trovão, e Deus envia Elias para esse propósito. Interessante que o ministério de Elias começa bem, mas depois Deus manda ele se esconder. Após Elias falar que não vai chover, ele se esconde e vai para o ribeiro de Querite se esconder um pouco. E Deus mantém Elias ali por algum tempo, escondido, e suprindo a necessidade de Elias com a água do ribeiro, e suprindo a necessidade de Elias, enviando carne para Elias, e Elias fica ali um pouco de tempo. Mas observamos que quando a água do ribeiro seca, Deus pede para que Elias vá a Serepta.
o que me chama a atenção do capítulo de número 17, o verso de número 8. Então veio a palavra do Senhor para Elias: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. A primeira lição que eu aprendo em manter, ou servir, ou patrocinar, quando eu olho para esse texto, eu me lembro da caixa de missão, aonde Deus se utiliza de pessoas que não têm reserva, mas essas pessoas sem reserva, através da sua fé, se entrega em adoração e também é fiel em sua oferta, em seu dízimo, em seu voto. Perceba que Deus leva Elias para uma casa de uma mulher que não tinha nada a ver com Israel. A fé de uma pessoa sem conhecer o Deus de Israel. E 3 coisas aprendemos na vida desta mulher que ela não tinha condições de sustentar, ou de manter, ou de alimentar o profeta naquela ocasião. Deus se utiliza daquilo que aos nossos olhos não tem recursos nenhum para manter a sua obra, para manter aquele missionário, para cumprir-se aquilo que ele determinou, com uma pessoa que estava numa escassez de pão, porque em Israel não chovia, mas toda a circunvizinhança, em Sidom, em Serepta, também estava em escassez. Aquela casa vivia também um momento de falta de pão. E perceba que o que Deus fala para Elias, quando Elias sai daqui, Elias já sai sabendo para onde ele vai. Mas enquanto Deus não dá ordem a Elias, Elias não sai do ribeiro. Porque quem é chamado por Deus não toma decisões sem primeiro Deus falar. Não se muda do lugar sem Deus ordenar, não toma decisões em sua vida sem Deus falar, esperar o momento de Deus tratar com Elias. E chegou a hora de Deus dizer: vá para Serepta. O capítulo de número 17, eu queria que você acompanhasse comigo. O versículo de número 10, então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher muito rica, uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele o chamou e lhe disse: trazei-me um pedaço, uma vasilha e um pouco de água, que beba. Verso de número 11, e indo ela buscá-la, ele o chamou e lhe disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus. Esse vive o Senhor teu Deus nos traz a ideia de que ela disse assim para Elias: vive o Senhor teu Deus, que o meu Deus é outro, mas vive o Senhor teu Deus. Aí ela começa aqui a tratar com Elias e mostrar a sua necessidade, como se dissesse para Elias: eu não tenho como lhe ajudar, Elias, porque o que eu tenho na minha casa vai alimentar, nesse momento, eu e o meu filho. Mas tudo é pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que faz efeito. Quando Jesus disse para o cego e cuspiu no chão e fez lodo e mandou ele lavar no tanque, não foi o tanque nem um barro, mas foi a palavra. A palavra disse: vai, lava-te e ficai limpo. Porque o que cura não é o tanque nem o barro,
mas é a palavra. E esta mulher, sem conhecer o Deus de Israel, mas ela recebeu a palavra, produziu nela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Era uma mulher em uma terra e um povo pagão, era uma gentia. Era como se hoje fosse uma pessoa que não tem uma carteira de membro, que não serve, que não profere a mesma fé que nós. Mas ela, quando ouviu o profeta Elias dizer para ela as palavras que Elias disse, ordenada por Deus, a fé entrou em ação. Nenhuma reserva tinha. Mas quando entrega a Deus o que nós temos, a multiplicação virá sobre tua tenda, sobre tua casa, sobre tua empresa, sobre tua família. Isso é ato de fé. Vamos correr aqui no verso que nós estamos. Versículo de número 12. Porém, ela disse: vive o Senhor, o teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha, numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Mas quando a presença de Jesus chega, quem até há 4 dias está fedendo, pela palavra, Lázaro sai para fora da vida. A fé de quem não conhece Deus, a entrega de quem não conhece Deus, a entrega de quem não é batizado com o Espírito Santo, a entrega de quem não vivenciou milagres. Às vezes nós, que falamos em línguas espirituais, que pregamos, às vezes nós não acreditamos no Deus que supre todas as nossas necessidades. Ele diz em sua palavra: buscai primeiro o meu reino, pois as demais coisas, com certeza, serão acrescentadas. Esse é um mês, o novembro e o dezembro, é um mês de agonia, é um mês de promoção. Mas o nosso Deus não é Deus de novembro e nem de dezembro. O nosso Deus é de janeiro a janeiro, porque o melhor de Deus você já recebeu. O seu nome escrito no livro da vida, mas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pelo menos 3 coisas eu anotei aqui que ela não tinha condições de servir a esse missionário. Era uma missão, sim ou não? Ele enviou Elias, sim ou não? Mas se não chove, não tem comida para Elias. Se não chove, não tem como molhar a terra. Se não chove, não tem colheita. Não tem, se fosse hoje, não tem o inhame, não tem a fruta, não tem a macaxeira, não tem alimento, não tem a farinha. A chuva molha a terra e faz a terra produzir. E quem molha a terra é Jeová. E toda vez que Jeová molhava a terra, o povo dizia que não era Jeová. Aí Jeová disse: eu vou fechar a torneira. Pelo menos 3 coisas eu anotei aqui. Que esta mulher não tinha condições de servir a este missionário, não tinha condições de manter.
Primeira coisa, ela era viúva. A primeira dificuldade aqui é que ela era viúva, necessitada. Não existia INSS, aposentadoria. A irmã está me ajudando aqui, disse que nem Bolsa Família não tinha. Outra coisa que aprendemos aqui, tudo que ela tinha era para o momento com a sua família. O que ela tinha era um momento da comida para a sua família. Ela estava na reserva. Você não sabe o que é reserva, não. Reserva no tanque do carro é quando aquela luzinha amarelinha começa a apitar. E diz assim, no primeiro posto que encontrar, pode abastecer. Porque vai cessar e você vai parar no meio do caminho. Ela estava na reserva. E quem está na reserva não tem como ajudar ninguém. Só através da fé. O que ela tinha era para o seu sustento com o seu filho. Terceira coisa, não tinha esperança de sobrevivência dentro de sua casa. Dessas três, a pior é a terceira. Ela disse para o profeta, eu vou comer com meu filho esse restinho que sobrou aqui, dessa farinha e desse azeite, e depois eu e ele vai morrer. Ela não tinha esperança. Mas quando o profeta disse, primeiro faça um bolo pequeno para mim. Se você fosse esta viúva, você faria isso? Se você estivesse na condição desta viúva, você faria isso? Será que eu, Ana e Júlia, os três, dentro daquela casa, e chegasse o profeta e dissesse assim, eu quero um pedacinho dessa comida, eu ia dizer para ele, eu só tenho essa, vou comer e vou morrer com meu filho. Você depositaria, você investiria na obra de Deus sem reserva? Há dois paralelos no livro dos reis. O primeiro é que um profeta é abençoado por uma mulher viúva. E em 2 Reis, outro profeta é abençoado por uma mulher rica. Deus se utiliza para abençoar a obra dele. Quem tem reserva e quem não tem reserva. E hoje eu não sei se esta fala é para quem não tem reserva ou para quem tem reserva. Servindo, recompensa de quem serve a obra de Deus sem reserva. Não barganhou. Isso foi questão de fé. É ou não é? Fé. A conversa entre ela e o profeta foi mais ou menos assim. E Elias lhe disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, fazei disso primeiro para mim um bolo muito grande. Foi assim? Um bolo pequeno. E traz-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Ora, antes de eu alimentar a minha família, ela se entregou a quem representava Deus, que era o profeta. Antes dela se banquetear com um pouquinho que tinha, ela primeiro faz. Isso é fé. Fé de quem não conhece. Fé de quem nunca viu. Ela é semelhante àquele homem que leva o menino lunático para Jesus. Os evangelhos vai nos narrar isso. E chega para Jesus e diz, Jesus, se tu pode me ajudar. E Jesus disse, se tu pode crer, tudo é possível ao que crer. E ele diz assim para Deus, para Jesus, me ajuda na minha falta de fé.
Eu preciso que o Senhor me ajude. Porque a dificuldade da casa daquele homem estava nele. Primeiro, para ser curado o seu filho, precisava ter fé nele. Fé para curar a sua família. E o que o Espírito Santo está falando conosco aqui é que algumas necessidades, não apenas física, mas espiritual dentro da nossa casa, precisa ser trabalhado através da nossa fé. Acreditar, depositar, entregar. Não esperando que eu vou colocar 10 e ele vai me dar 20, porque Deus não é um banco. O melhor ele já nos deu. Foi o seu Filho em morte de cruz e os nossos nomes escritos no livro da vida. Quem tem convicção que o seu nome está escrito no livro da vida? Quem? Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Aqui não é um Deus pagão não, viu? Como se estivesse dizendo para ele assim: eu vim em nome do Deus de Israel. Eu não vim no nome do Deus pagão não, eu vim no nome do Deus de Israel. Eu não vim no nome do Deus de Jezabel. Eu vim no nome de Deus de Israel. Dizer para você que o Deus de Acabe é falido, mas o Deus de Israel, a sua despensa permanece cheia. Se chover ou se não chover, Ele multiplica o que você tem dentro da sua casa. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre. O que é que ele estava dizendo aqui? Enquanto Deus estiver corrigindo Israel, a sua casa vai ter farinha e vai ter azeite. É isso que ele está dizendo. Aqui é diferente daquele azeite que disse: pega as vasilhas. E o milagre dentro de casa encheu todas. E depois que terminou, foi para o profeta e ele disse: vende e viva do resto. Ali Deus deu uma fonte de renda. Ali Deus deu uma empresa a quem não tinha nada. Do recurso que tinha, Deus fez prosperar. Mas aqui é diferente. O profeta aqui é centrado, só faz aquilo que Deus manda, não mais. Se Deus diz que é isso, eu não vou dar mais 20, 30. Deus diz que só é 10. Aí ele disse: enquanto não chover, a sua casa e a sua família não morre. Oh, coisa linda, Deus trabalhando na vida daquele que crê nele. Em 2 Reis, há uma diferença muito grande de 1 Reis. Porque em 2 Reis diz que o profeta vinha caminhando e a mulher rica viu a sua necessidade. E disse para o marido dela: façamos-lhes uma casa de pedreiro para esse profeta. Perceba que Deus chama a gente não para enricar. Porque tem gente que quer ser profeta de Deus, quer fazer missão de Deus, mas quer dinheiro, riqueza. A nossa vocação não está balizada nas coisas que a traça come. Ser profeta de Deus é viver na conta gota. Um dia ele derrama um pouquinho, amanhã ele derrama outro pouquinho. Porque você não tem estrutura ainda para receber muita coisa. Porque senão a missão fica em segundo plano. Receba esta palavra da parte de Deus, porque tem um endereço certo para quem está dentro desta reunião.
mante ele como uma viúva. E interessante que todas as duas, Deus supre a necessidade. A necessidade aqui era de morte, era de escassez de pão. Mas a necessidade, no livro de 2 Reis, era diferente. 2 Reis capítulo 4, verso 8 a versículo 15. Era diferente. Era uma mulher rica que poderia abençoar o profeta. Só que ela poderia abençoar o profeta, mas ela só fez um quartinho pequenininho, uma cama, um candeeiro, uma mesa, uma cadeira. Fez algo para suprir o momento do profeta. Eu não encontro Elias vivendo uma bênção material. Eu vejo Elias, eu vejo os profetas sendo instrumento de Deus, mas vivendo na dependência de Deus. E o bom é viver na dependência de Deus. O bom é ser suprido pelo Senhor, porque pelo Senhor a bênção não acrescenta dores. Deus cuida de você quando você abrir e se disponibilizar a obra dele. Jesus, ele faz uma menção a essa mulher. Essa mulher não tem nome, mas Jesus faz uma menção a ela. O evangelho de Jesus, quando Lucas, inspirado, escreve, vai narrar que Jesus fala acerca da viúva de Sarepta. Está inserido em Lucas capítulo 4, verso de número 25 ao verso de número 27. Jesus vai confirmar isso. Jesus vai dizer assim para o povo dentro da sinagoga. Jesus vai falar que o profeta de casa não tem honra. Jesus vai dizer que muitas viúvas tinha em Israel, mas de Sarepta, Deus se utiliza de alguém que crê. Deus se utiliza de alguém que se entrega. E hoje você vai para casa pensando nisso. Porque alguém quer atrapalhar a sua bênção. Mas se você fez um voto com Deus, essa noite, você veio aqui para que o Espírito Santo lembre a você o que você disse que ia fazer. E o ano está se terminando e você ainda não cumpriu o voto. Não porque você está na reserva, é porque você esqueceu e acha que é de muito demais entregar tudo isso para a obra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. Segunda Reis, capítulo de número 4, versículo de números 8. E sucedeu também que um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ela se dirigia-se a comer pão. E ele disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, um candeeiro, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. O que é que eu aprendo aqui? Fazendo um paralelo entre essas duas situações no livro dos reis de Israel, aos dois profetas, eu aprendo que Deus se utiliza de quem tem para suprir e de quem não tem para suprir.
É por isso que alguém perguntou a Jesus: de quem foi a maior oferta? Se fosse hoje, eu ia dizer que era o qual a irmã disse, da Bolsa Escola, do salário mínimo, a moeda que foi colocada, mas o valor não foi o valor da moeda, foi a motivação do seu coração, a entrega na fé, no crer, no abençoar. Perceba que ele recompensa uma casa que tinha por planos comer e morrer, mas quando se entrega a Deus, aquilo que era caso de morte vira culto de ação de graça. Você tem que sair daqui crendo nisso. Eu não sei como está a tenda, a família, mas se você depositar a sua confiança no Senhor, o que está morto vai viver, e o que está fora do lugar, Ele colocará no lugar. Há uma mulher rica, mas quando ela se entrega, porque esse profeta aqui, ele não pede a ela, o Eliseu não pede para esta mulher rica nada, ela percebe a necessidade. Então, se Deus nos chamou para fazer a obra, Ele é o primeiro a entender a nossa necessidade. Ele entende a necessidade da dirigente do círculo de oração. Ele entende a necessidade da dirigente do 10 de Adalpe. Ele entende a necessidade do obreiro da congregação. Porque quem lhe chamou se responsabiliza por você. Agora, se ele disser para você que é para tomar água do ribeiro, eu não vou não. Porque eu não sou profeta para tomar água de ribeiro, eu sou profeta de tomar água com gás, água mineral. Eu quero luxo, eu quero coisa boa, porque o meu Deus é dono do ouro e dono da prata. Porque o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades na vontade dEle. Na vontade dEle, você tomará água mineral com gás da Indaiá. Mas na vontade dEle, você tomará água do ribeiro e fica escondido, porque Acabe quer matar a sua vida. Deus é aquele que cuida de quem Ele chama. Deus é aquele que cuida de quem Ele chama. Não negocia o teu chamado por nada, porque Deus te chamou, te escolheu para uma grande obra. Essa palavra aqui, como diz o pastor Josué, esse feijãozinho com arroz, mas é pesado de noite, mas vai fortalecer você, meu filho. Eu sei que é pesado, mas vai fortalecer você. Não só a classe que está vivendo na reserva, mas também a classe que está transbordando de muita bênção no sentido material. E Deus dizendo: eu quero utilizar você também. Porque ser instrumento de Deus não é só o que prega para a missão, mas também o que mantém a missão. Ele disse para o moço que estava com ele: veja o que essa mulher precisa, porque ela foi tão generosa comigo, e eu preciso retribuir para ela. Perceba que fazemos um paralelo entre o livro de 1 Reis
E o livro de 2 Reis, 2 profetas sendo utilizados por Deus, e Deus suprindo cada um deles de forma diferente, e usando pessoas diferentes, usando pessoas que têm condições, e usando pessoas que não têm condições. Mas às vezes a nossa fé está em quem tem condições. Parece que a nossa fé está focada em quem chegou com um carro novo no pátio da igreja. Parece que a nossa fé está fundamentada naquilo que a gente vê. Mas fé é olhar para essa parede aqui, onde está aquele relógio, e encontrar no outro lado uma gambiarra bem grande. Um bocado de irmã sentada. E eu dizendo, hoje é meu culto de ação de graça. Porque eu creio naquilo que a minha fé me diz. São duas coisas distintas aqui. E quando eu medito nisso, eu fico dizendo para mim mesmo, Deus, tem coisas que a gente não entende de Deus. Não dá para a gente entender, não tem como entender Deus. Deus se utilizar de uma viúva que está para morrer, e Deus se utilizar de alguém tão rico, então era para fazer um palacete para o profeta. Espera aí, Jesus, ela tem muito, Deus, então faça uma casa linda. Não, o profeta estava passando. Isso era uma necessidade de um descanso. Amém, meus irmãos? Eu não sei hoje qual é a sua condição, de que forma você chegou aqui. Mas Deus vai suprir a necessidade de sua casa. Porque você tem feito a obra de Deus, tem se entregado. Você não está nesse órgão porque alguém lhe pagou para você estar. Você está na dianteira desta obra porque você se entregou. Você está dizendo, eu vou dizimar o tempo que tem para eu descansar na tua obra. É impossível não acreditar nisso. Alguém que chega pela manhã no círculo de oração o dia todo. Um banco duro como esse. 2 horas você já está com vontade de se levantar desse banco. Porque ele incomoda mesmo. Às vezes você vem e tem muita gente, às vezes você vem e tem pouca gente. E você tem que entender todo mundo. Eu acredito num Deus que visita armário de crente. Eu acredito num Deus que quando você busca primeiro o reino dele, ele visita o guarda-roupa, ele visita. Eu acredito num Deus que você ora para colocar o teu filho na faculdade e não tem recurso. Mas eu entreguei o que eu tinha a ele. Leira praço emiava. Nemenei premiosinimi. Ioia pras terrebe. Lemene suite minha ravasso lemene geve a suite. Oh, glória a Deus. É uma palavra, irmãos. A doutrina quem dá é o pastor da igreja, meu irmão. É uma palavra de fé, meu querido irmão, minha irmã. A igreja é doutrinada pelo pastor da igreja. É uma palavra para saculejar você e dizer a você, não pare, vá avante. Tem momento que está no ribeiro e tem momento que está numa casa mobiliada. Acredita num Deus que te chamou. Quem é a enfermidade para dizer que você não vai fazer a obra? Ele é maior do que a morfina. Ele não precisa de ressonância magnética. Ele não precisa de tramal para tirar as dores do teu corpo. Ele é o Deus que diz até hoje, não mais adiante. A enfermidade é até hoje. Oh glória ao teu nome. Oh glória ao teu nome.
Oh, glória ao teu nome. Nós somos assembleanos, meu irmão, mas vivemos uma fé em Cristo Jesus. Ele não mudou, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente.